Se o surgimento do novo jornalismo nos anos 60, lá nos Estados Unidos, foi marcado pela audácia de Tom Wolfe, no Brasil, o surgimento da grande reportagem nos anos 40 foi marcado pelo atrevimento de Joel Silveira, um repórter que ganhou o apelido de Víbora. E algumas das suas principais reportagens a gente encontra nesse livro, A milésima segunda Noite da Avenida Paulista, sobre o qual a gente conversa agora. Olá pessoal, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e hoje a gente vai para mais uma resenha do projeto Jornalismo Literário. Para quem não sabe, eu tenho um projeto de leitura aqui no canal, eu separei 10 livros desse gênero, que é o meu gênero favorito, e eu tô lendo e resenhando eles, trazendo as resenhas aqui pro canal, e a minha meta é ler os 10 até outubro de 2025, então outubro desse ano, né? Essa é a terceira resenha, as outras eu vou deixar linkadas aqui, caso você queira conferir. E esse é mais um livro, então, da coleção Jornalismo Literário, da Companhia das Letras, acho que é a principal coleção desse gênero que a gente tem, e é o primeiro de um brasileiro, que eu trago nesse projeto, né, o Joel Silveira, que foi um jornalista sergipano. Acredito que o livro mais conhecido dele seja focado em política, né, que é A Feijoada que Derrubou o Governo. E esse livro aqui, da milésima segunda Noite, ele não é tão conhecido, pelo que eu consegui observar nos conteúdos relacionados ao jornalismo literário, mas foi um livro que me chamou muito a atenção, porque vai falar aqui sobre uma das primeiras reportagens desse gênero, né, de grande reportagem, de um texto que traz elementos da ficção, mas que traz também um estilo muito irônico, muito audacioso do Joel Silveira, porque o Joel Silveira, ele atuou na imprensa ali do Sudeste nos anos 40, então ele pegou a época da ditadura Vargas. E esse foi um momento propício para o desenvolvimento da grande reportagem na imprensa brasileira, porque o governo ele estava ali de olho em tudo que a imprensa publicava. Então não se podia falar tanto sobre política e sobre questões espinhosas ali que pudessem contradizer, né, contrariar o governo Vargas. Então aí vão surgindo novos espaços que a imprensa vai ocupar com esses textos mais completos, mais trabalhados na forma, né? Então, como eu comentei, o Joel Silveira era de Sergipe. Em 1938 ele se muda para o Rio de Janeiro e ele começa trabalhando em um periódico que era jornalístico literário chamado Dom Casmurro. Nessa redação ele vai ter contato com grandes nomes da literatura, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Jorge Amado e tantos outros. Ele fica um tempo nesse periódico, depois ele vai trabalhar numa redação que se chamava Diretrizes. Essa redação tinha um posicionamento muito forte, né? O próprio Joel Silveira, durante toda a sua vida, teve uma inclinação para a esquerda, e quando ele vai para o Diretrizes ele não se curvava, né, para as preferências do governo Vargas. E foi justamente por causa de uma reportagem publicada pelo Joel Silveira que a Diretrizes foi fechada. O Joel Silveira, então, foi entrevistar o Monteiro Lobato, que na época tinha um posicionamento muito contrário a Getúlio Vargas. O Monteiro Lobato defendia a redemocratização do Brasil, e o Joel Silveira fez uma matéria deixando isso muito claro. Getúlio Vargas detestou a repercussão daquilo e determinou o fechamento da redação. O fundador desse periódico teve que se exilar nos Estados Unidos. O Joel Silveira acabou voltando para o Sergipe, onde ele se sentia um pouco mais seguro, e sem emprego ele teve que finalmente ceder e ir trabalhar nos Diários Associados para ninguém mais, ninguém menos que Assis Chateaubriand. Eu já comentei em alguns outros vídeos aqui que o Chateaubriand foi um dos principais empresários da comunicação no Brasil. Ele tinha o poder do Roberto Marinho e a extravagância do Silvio Santos, mais ou menos, porque ele era um cara que tudo que ele queria, ele dava um jeito de conseguir, e ele usava os seus veículos de comunicação para exercer explicitamente seu poder de influência. E Assis Chateaubriand já estava de olho no trabalho do Joel Silveira, no que ele vinha publicando ali em Diretrizes, e ele gostava muito desse estilo realmente de alfinetar, né, que o Joel Silveira empregava nas suas reportagens. Tanto que a reportagem que fez os olhos do Assis Chateaubriand brilharem para o Joel Silveira foi uma reportagem em que o Joel Silveira vai detalhar os hábitos da elite paulistana durante a Segunda Guerra. Então, enquanto o mundo estava ali
padecendo de fome, né, tinha mortes por todo lado lá na Europa, a galera que tinha grana em São Paulo estava vivendo como se nada fosse, né? Eles iam para livrarias, iam para bares, tinham saraus e conversas sobre temas mega superficiais, enquanto o mundo estava ali literalmente explodindo. Essa reportagem tem uma repercussão bem forte e Assis Chateaubriand insiste que o João Silveira vai trabalhar para ele. E isso enquanto o João Silveira ainda estava no Diretrizes. Inicialmente o João Silveira não quis, porque sendo o Assis Chateaubriand um empresário, obviamente ele era um cara de direita, e o João Silveira não queria se render a trabalhar para um cara como Assis Chateaubriand. Mas então, quando sai essa matéria do Monteiro Lobato e Diretrizes é fechada, o João Silveira não vê outra alternativa senão ir trabalhar para o Diários Associados, afinal, eram basicamente as duas grandes oportunidades que um jornalista tinha na época, ou Diretrizes ou Diários Associados. Então, quando ele aceita o convite do Assis Chateaubriand, ele se torna um repórter usado também nas manobras do Chateaubriand, porque o Chateaubriand era um cara que não aceitava levar não, e ele sempre usava, então, os seus veículos para revidar os seus inimigos. Mas um dos principais momentos da carreira do João Silveira é justamente quando ele vai cobrir a Segunda Guerra Mundial. Ele vai representar os Diários Associados, o Chateaubriand escolheu ele para ir para o fronte e ser o correspondente de guerra. Ele foi o correspondente mais jovem de todos que estavam lá naquele momento, com apenas 26 anos, e ele passa 10 meses na Europa, em um inverno terrível, e nesse momento ele conhece o Hemingway, que também estava cobrindo a guerra. Então ele tem uma participação bem importante nesse momento histórico do Brasil. E quando ele volta, acontecia uma outra guerra, uma guerra fria no Brasil, na verdade, uma guerra fria nos escritórios dos Diários Associados, porque Assis Chateaubriand estava brigado com um dos mais ricos e poderosos empresários da América Latina, que era o Francisco Matarazzo, ou Conde Chiquinho, como ele era mais conhecido, que era dono de meia São Paulo, basicamente. Por quê? A família Matarazzo era dona de um prédio que o Diários Associados ocupava em São Paulo, ali perto do Viaduto do Chá, e eles pediram esse prédio de volta. E o Assis Chateaubriand ficou muito revoltado com isso, porque ele não queria devolver o prédio. Então, ele declara guerra contra Francisco Matarazzo e determina que a sua bala de prata será João Silveira. Então, o Chateaubriand descobre porque todo mundo só falava sobre isso na época, né? Mas a filha do Francisco Matarazzo ia se casar e seria a festa. Seria, assim, uma festa estrondosa, jamais vista no Brasil, só se falava nisso. Então ele determina que o João Silveira vá cobrir esse evento e faça um texto todo ácido, né, criticando os excessos, os luxos desse grande festerê. E é isso que o João Silveira faz, e é essa reportagem que dá nome a esse livro. A milésima-segunda noite da Avenida Paulista é justamente a matéria que o João Silveira escreveu sobre esse grande evento que durou 2 dias e 3 noites, que teve uma série de pré-eventos, foram mais de 26 jantares preparatórios para esse evento. Assim, ele dá uma riqueza de detalhes que a gente fica pasma vendo o quanto esse povo gastou nesse casamento. E ele vai trazer isso com toda aquela ironia, né, alfinetando os Matarazzo. E não apenas isso. Naquela semana em que aconteceu o casamento, entra na redação dos Diários Associados uma operária, uma funcionária da fábrica dos Matarazzo, que eles tinham fábricas aos montes, eles tinham vários segmentos de atuação das suas fábricas, mas entra lá uma operária muito humilde, pedindo humildemente que o jornal divulgue o casamento da sua filha, porque ela viu o quanto o jornal estava divulgando os preparativos para o casamento da filha do conde, e ela também queria uma notinha sobre o casamento da sua filha. E a sua filha e o seu genro também eram funcionários da família do conde. Então, o Assis Chateaubriand determina que seja dado o mesmo espaço para os 2 casamentos. Então, na edição em que sai a matéria sobre o casamento da filha do conde, sai também do lado uma matéria sobre o casamento da filha da operária.
E daí imaginem, né? Porque se de um lado o João Silveira vai explorar todo o excesso de uma festa sem precedentes, do outro lado ele vai mostrar que todo esse luxo dessa festa só é possível porque pessoas como aquela simples família de operários era explorada. Olha o que ele fala sobre o conde. Meu Deus, o que teria acontecido com o conde Francisco Matarazzo Júnior? O que teria acontecido? Antes tão pacato, metido lá com seus negócios, de casa para suas fábricas, das fábricas para o maciço arranha-céu vizinho ao viaduto do chá, e de repente, por artes diabólicas, o demônio da ostentação toma conta do seu espírito e o obriga àquele espalhafato todo. E agora o que ele fala ali do casal de operários. Quando voltaram da igreja, na cidade, ela de azul, ele de marrom, encontraram seu pequeno lar enfeitado com algumas flores de papel crepom e outras naturais. 2 cortinas brancas na janela, pão doce, goiabada, refresco de laranja, 4 ou 5 garrafas de cerveja e algum guaraná. Os móveis eram rústicos e ainda não estão pagos. Depois do casamento, no dia seguinte, Nadir voltou para sua fábrica e José para sua oficina. Lua de mel, sim, mas depois das poderosas chaminés dos Matarazzo gritarem o fim do segundo expediente do dia. Então ele deixa bem claro, né, que a festa dos operários era muito simples, muito simbólica, enquanto na festa da filha do conde, com quase 1000 convidados, cada convidado de lembrancinha ganhou uma caneta de ouro com o seu nome gravado, ganhou um broche de brilhante e tantos outros presentes milionários. Então é um texto muito irônico, muito realmente venenoso. Eu tenho certeza que o Assis Chateaubriand se deitou, né, nesse texto, porque deve ter dado um rebuliço lá entre eles. A única coisa que eu esperava desse livro é que tivesse a outra reportagem, a reportagem do casamento dos operários também, porque aqui a gente não tem as duas, a gente só tem a reportagem dos ricos, né, e eu queria muito ler as duas na íntegra. Mas, de qualquer forma, essa primeira reportagem do casamento já vale muito a leitura, porque é realmente muito boa. E aqui a gente tem também essa reportagem que ele fez sobre os hábitos da elite paulistana, que foi a reportagem que fez o Assis Chateaubriand levar ele para os Diários Associados. Então são 2 excelentes textos, mas aqui a gente tem muito mais, a gente tem muitos perfis. O João Silveira conviveu com muitos escritores, muitos intelectuais, então a gente tem aqui perfis do Di Cavalcanti, do Gilberto Freire, do próprio Monteiro Lobato. Então, todas as reportagens que a gente tem aqui, a gente vai construindo o mosaico da intelectualidade da época, né? É muito legal esse estilo de texto em que o repórter tem uma intimidade muito grande com o entrevistado, e é claro que tem os seus poréns também, porque quando o repórter é amigo do entrevistado, a gente sabe que existe um filtro, que nem sempre é interessante, mas nesse caso aqui contribuiu para o texto ser muito fluido e para a gente realmente se sentir íntima dos escritores e dos artistas que são retratados aqui. A gente vê um texto que ele não tem formalidade, mas ele vai esmiuçar alguns aspectos mais pessoais desses nomes tão importantes e que tornam a leitura muito mais prazerosa. Mesmo aquelas que eu não gostei de todo, sempre tem trechos muito bons que a gente consegue, se não se divertir, pelo menos pensar, né, naquela época de coisas mais simples, a gente consegue visualizar os hábitos da sociedade de então. Tem uma outra reportagem aqui também que eu não posso deixar de mencionar, que eu gostei muito, que foi quando o João Silveira foi para um presídio lá em Salvador entrevistar os cangaceiros do Lampião. Então, parte do bando do Lampião tinha sido preso e o João Silveira vai entrevistar eles. E é muito divertido ali a dinâmica da conversa entre eles, mas o que mais me fez rir, né, nessa reportagem foi o nome desses elementos, porque me lembrou os vilões ali do Chapolin. Olha como é que era o nome deles: Volta Seca, Saracura, Cacheado, Deus Tigui e Caracol. Eu dei muita risada nessa parte, porque vai dizer que não parece aqueles o Tripa Seca e aqueles que mostram no Chapolin, né? Então essa também é uma reportagem bem legal e dei muita risada lendo isso daqui. E um detalhe é que esse bando, eles tinham atacado alguns familiares do próprio João Silveira, então ele também tinha um motivo pessoal ali para estar conversando com eles. Mas no fim a
a conversa flui de uma forma muito tranquila até. E o estilo do Joel Silveira me lembrou bastante o estilo do Tom Wolfe. Já tem uma resenha aqui no canal do Radical Chic e o Novo Jornalismo, que é também uma coletânea de reportagens do Tom Wolfe. No próprio texto Radical Chic, em que o Tom Wolfe vai falar sobre os novos hábitos da elite dos Estados Unidos, é também um tom muito parecido com o que o Joel Silveira emprega para analisar a elite de São Paulo também. Então eu recomendo muito essa leitura, gostei bastante, é uma leitura que flui muito bem, é uma leitura que a gente se diverte fazendo também, e sem dúvidas um título aí do jornalismo literário que merece destaque caso você também seja um fã do gênero. Lembrando que a gente tem outras resenhas aqui do projeto, vou deixar aqui embaixo caso você queira conferir. Te agradeço pela companhia até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço e até mais.